Seja bem-vindo à disciplina de Análise de Sistemas Orientados a Objetos. Eu sou o professor Orlando e nós vamos começar hoje a semana 1 com o assunto Introdução ao Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos. Eu peço a você que participe. Nós temos fórum na nossa plataforma, temos nossos encontros semanais, temos material também divulgado na plataforma. E aqui segue uma videoaula sobre o assunto para que você possa programar o seu estudo durante a semana e assim desenvolver o conhecimento necessário. Nessa semana nós iniciaremos por uma introdução ao desenvolvimento de software orientado a objetos. E, naturalmente, eu explico o contexto, a importância da disciplina no contexto do curso. Muito provavelmente vocês já deram uma analisada em toda a grade do curso e viram que algumas disciplinas são de aspecto mais técnico, mais prático e outras disciplinas de aspectos mais teóricos. A disciplina de análise ela é uma disciplina que ela tem um foco um pouco mais teórico, visto que ela tem a pretensão de nos acrescentar conhecimentos acerca de processo de software, acerca de requisitos, acerca de conceitos relevantes, domínio de problema. Então, nós poderíamos dizer que ela é uma disciplina que nos coloca em um outro patamar de desenvolvimento de software. Não apenas aspectos técnicos, enquanto linguagem, enquanto codificação, mas agora trabalhando aspectos de concepção de software enquanto ideia, enquanto conceito, e isso é fundamental. Eu sei que vocês já tiveram uma disciplina específica acerca de orientação a objetos, muito provavelmente vinculada a uma linguagem de programação, mas agora o foco vai ser nas habilidades de identificação, de documentação, de verificação e validação desses requisitos. Para isso é importante que tenhamos em mente os conceitos da orientação a objetos de uma forma bem evidente em nossas mentes, que revisitemos a teoria, o que é classe, o que é objeto, quais são os tipos de relacionamentos possíveis, o que significa eles, né, a semântica do diagrama. E também entender que esses conceitos da orientação a objetos eles são fundamentais para a expressão dos conceitos relevantes no domínio do problema. Isso vai ficar muito evidente com o decorrer da disciplina. O foco da disciplina de análise é justamente os conceitos relevantes no domínio do problema. Nós também trabalharemos com o processo de software, porque a análise está dentro de processo. A análise é uma fase de processo. Então, como disciplina que inaugura essa questão esse tratamento do processo de software, então cabe a mim conceituar, mostrar os tipos, quais são os objetivos, mostrar alguns modelos e, é claro, fixar um modelo como base para todo o segmento da nossa disciplina. Por fim, nós vamos então falar sobre a importância da análise no processo de software. Tudo bem? Vamos lá então. Conceitos da orientação a objetos. Primeiramente, a orientação a objetos ela é um paradigma, ela é uma forma de pensar, uma forma de abstrair. Eu costumo dizer que a orientação a objetos ela é uma forma de conceber os problemas do mundo real em software. Na verdade, ela é uma evolução da programação procedural que nós aprendemos lá em algoritmos ou em linguagens que não suportavam ou suportam a orientação a objetos. Ela é uma evolução natural. Ela é uma forma de pensar. Nós não apenas abstraímos os fatos, o que acontece nas empresas, organizações, né, os processos em si, nós abstraímos cada objeto e as relações entre esses objetos, identificando seus atributos, seu comportamento. Isso é fundamental, né? Nós entendemos que a orientação a objetos ela tem esse papel. A importância do domínio do problema. Bom, domínio do problema, nós temos que entender, e eu trago isso no material, eu peço que vocês prestem atenção, o domínio do problema ele é o contexto no qual o programador, o analista de sistemas, o profissional está inserido. E lá eu trago exemplos como pet shop, como indústrias,
ou você pode imaginar como uma universidade, o contexto no qual você está vinculado, o profissional está vinculado. Por que isso é importante? Porque a partir do contexto você consegue identificar os conceitos mais relevantes para aquele contexto. Ou seja, você consegue assumir que naquele contexto determinadas informações são importantes, que determinados relacionamentos são muito evidentes. Então, varia muito de acordo com cada domínio de problema a forma de você abstrair, a forma ou a profundidade em que você vai atacar o problema, né? A importância do domínio do problema, ela também é relevante quando você analisa a questão de um clima, de uma linguagem única dentro da equipe que vai trabalhar no projeto. Ou seja, os desenvolvedores, os analistas, todos falarão a mesma língua, pensarão da mesma forma, porque eles estão dentro de um mesmo domínio de um problema, dentro de um mesmo contexto. E ele é fundamental para que haja uma boa identificação dos requisitos. O domínio do problema muito bem estabelecido, os profissionais envolvidos no processo, cônscios do domínio do problema, eles podem contribuir de uma maneira mais significativa com a identificação dos requisitos. Orientação a objetos, o conceito central é o objeto. Isso é evidente. Ele é a representação dos objetos do mundo real. Então, se eu vou desenvolver um software para pet shop, muito provavelmente eu terei objetos ou pensarei em objetos do tipo animal, do tipo vacina, pensarei em objetos do tipo médico, exame, consulta, né, bastante similar a contexto como clínica médica para seres humanos, por exemplo, né, onde eu vou ter paciente. Na pet shop eu posso ter paciente também. É um mesmo conceito aplicável, mas porque eu penso em objetos. E aí eu vou pensar no objeto médico, João da Silva, vou pensar no paciente Fernando Oliveira, vou pensar em pessoas que são objetos desses conceitos que eu já tenho no mundo real. Então veja, objeto ele é a representação de objetos do mundo real, dentro da programação orientada a objetos. Eles possuem os seus atributos próprios, as suas operações, eles têm o seu comportamento, possuem as suas características, né, que são atributos e comportamentos próprios, métodos próprios. Porém, quando se fala em orientação a objetos, quando se fala na análise desses objetos dentro do domínio do problema, a palavra de ordem é relevância para o problema. Eu costumava dizer, e até em encontro recente com uma sala de aula, eu comentei sobre a relevância para o domínio do problema. Um exemplo, se você chega em uma loja de imóveis e você vai ser cadastrado naquela loja de imóveis a fim de fazer uma compra, não faz sentido algum alguém perguntar qual é o número de calçados que você usa. Ou seja, você vai se perguntar assim, mas qual é a relevância disso para o domínio do problema? É inegável que, em se tratando de atributos, ou seja, em se tratando de característica, o número que você calça é uma característica sua, é uma característica minha, enquanto objeto, vamos pensar assim, do mundo real, né? De fato, mas qual é a relevância para o domínio do problema em questão, que é uma loja de imóveis? Aí você vai responder, nenhum. Mas quando você pensa em uma loja de calçados, ou essas lojas online que hoje nós temos, como Netshoes, Centauro e diversas outras que tem por aí, no cadastramento, se você informar o número que você calça, tem total relevância, tem total aplicação. Promoções podem ser direcionadas a um certo público que calça um certo número e por aí vai. Então veja que essa abstração dos objetos do mundo real para dentro da programação não é uma abstração que ela vai ser que ela não vai contar com restrições. A palavra de ordem é relevância.
Você tem que analisar qual é a relevância de representar aquele objeto com aqueles atributos ou comportamento dentro do domínio do problema ao qual você está direcionado. Bom, se eu tenho objetos e se eu posso agrupar esses objetos pela similaridade, ou seja, eu vejo que que os meus alunos, que a minha família, enquanto objetos do mundo real, abstraídos para a programação orientada a objetos, possuem, na sua grande maioria, os mesmos atributos, exceto as suas especificidades, mas na grande maioria os atributos são os mesmos, os comportamentos genéricos são os mesmos. O que variam, na verdade, são os valores desses atributos, que, voltando a esse slide, é o que define a unicidade de um objeto em relação ao outro. São os valores desses atributos. Se eu posso, então, agrupar esses atributos por características e comportamentos semelhantes, então eu tenho a capacidade de classificá-los, ou seja, eu passo a criar uma classe que representa certos objetos. Então veja, para definir classe, eu analiso atributos semelhantes, comportamentos semelhantes, o que me levam a concluir por uma classe, que nada mais é do que um agrupamento de objetos semelhantes. Nós poderíamos comparar uma classe com uma planta de uma casa, né? Quando você vai construir uma casa, você contrata um profissional que ele desenha uma planta para você daquela casa. Mas veja, a construção daquela casa, ela está vinculada àquela planta, ela segue todas as especificidades da planta, quantidade de cômodos, como que serão feitas as paredes, como que será feita a instalação elétrica, tudo está especificado na planta. A planta, ela contém o molde. A casa, ela é a construção, a materialização, a evidência física daquele objeto que foi especificado pela planta. Diga-se de passagem que você pode construir até mais de uma casa com a mesma planta. O que é interessante nisso é que todas as casas construídas a partir daquela planta, elas terão as mesmas características, os mesmos atributos, a mesma forma, o mesmo comportamento, se foram de fato construídas com base na mesma planta. Então, a planta está para a classe, assim como as casas, ou a casa está para o objeto. Esses objetos do mundo real, eles interagem entre si, eles se relacionam. Um manda mensagem para o outro, eles interagem entre si, eles colaboram. Nós podemos dizer que eles se complementam. Os objetos do mundo real, eles se complementam, assim como aqueles que nós vamos trazer dentro de um processo de abstração para a orientação a objetos. Então veja, eles estão diretamente relacionados com os comportamentos de cada objeto. Um objeto ele pode associar-se a outro, no sentido de complementar informações. No material eu trago um exemplo sobre pessoa e cidade. São objetos distintos, com vidas autônomas, porém eles se relacionam. A pessoa ela reside numa cidade, a pessoa ela nasceu em uma cidade. Se quebrar dessa relação da residência ou do nascimento, local de nascimento, os objetos eles permanecem autônomos. Esse é um ponto interessante de você entender que isso é uma simples associação, né? O objeto ele também pode agregar informações a outro objeto, só que aí com semântica mais sofisticada, né? E aí eu trago como exemplo também, imaginando um pedido de compra, o item do pedido de compra ele necessita estar agregado ou ser agregado por um produto, que é um outro tipo de objeto. Os objetos, eu não mencionei isso no material, mas vai aqui na aula, os objetos, as classes, elas podem ser concretas ou abstratas, elas podem representar objetos concretos do mundo real ou também objetos abstratos. O pedido de compra, por exemplo, ele pode ser considerado um objeto abstrato, né? O item de pedido de compra ele é um objeto abstrato que nós entendemos e construímos ele a partir de uma abstração.
Então, nesse caso, esse objeto que é abstrato, que é o item de compra, que não existe materialmente falando, fisicamente falando, ele é agregado por um outro, que é o produto. Ok, agora, quando você analisa o pedido em relação aos itens do pedido, você chega a uma outra semântica. Você chega à semântica de todo parte. O que é isso? A semântica de todo parte, ela diz o seguinte, olha, um pedido não pode existir sem que haja itens, né? É até coerente. Ah, se eu não tenho itens no meu pedido, então eu não tenho pedido. O pedido pode estar em construção, em elaboração, mas eu ainda não tenho pedido. E da mesma forma que o item de pedido, ele necessita estar em um pedido. A existência dele é condicionada à existência do pedido. Um exemplo bem interessante para essa questão aqui da agregação, que eu costumo dizer para os alunos é: pense em um carro que é agregado por pneus, né, por outras peças, e que se quebrar da relação, eles permanecem. Porém, um carro sem pneus ele não faz sentido algum, né, ou um carro sem motor não faz sentido algum. Essa é a semântica da agregação. A relação de composição ela já é um pouco mais sofisticada e está ligada para a questão de todo parte. Perfeito. O material a gente discorre ainda sobre a importância dos conceitos. Os conceitos identificados serão posteriormente utilizados para projeto do sistema em questão. Pensem que a fase de análise, como o objetivo dela é identificar conceitos, é identificar essas classes, esses objetos que estão envolvidos, muitas vezes escondidos em requisitos, e por isso é importante todo esse trabalho de engenharia de requisitos que é realizado na fase de análise, porque dela surgem diversos requisitos que serão, por fim, identificados, né, estruturados, documentados, e que isso vai servir como insumo para a fase do projeto. Então, de um levantamento prévio de conceitos, do qual resultarão inúmeras classes de objetos com atributos e comportamentos descritos e ainda os relacionamentos entre tais objetos. Bom, esses objetos existem, estão escondidos em requisitos aos quais nós vamos aplicar as técnicas devidas para identificar esses requisitos, expressá-los da maneira correta, a fim de então ter, ao final da fase de análise, requisitos mais consistentes, que poderão seguir dentro do modelo de processo. Esses requisitos eles serão insumo, ou seja, serão entrada para uma fase posterior, mais técnica, com aspectos tecnológicos mais fortes, mais ressaltados, né? E isso é fundamental. Bom, nessa aula de hoje, nesse primeiro dia, nessa primeira parte, eu quis tão somente aplicar, suscitar esses conceitos de orientação a objetos e demonstrar a importância deles dentro da fase de análise que está dentro do processo de software. Grande abraço, até mais.